Oi, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje voltamos aqui nas lives de 5h30. Faz tempo que eu não faço também. E hoje a gente vai falar sobre previdência complementar, previdência privada, VGBL, PGBL e as formas que a previdência ela pode trazer benefícios para nós, pessoas físicas, na declaração de imposto de renda principalmente. E eu estou recebendo aqui a Regi e já vou aceitar ela pra gente. Oi, Regi, tudo bem? Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, que prazer ter você aqui. Que bom, eu também. Estou bem feliz. Já vou começar agradecendo, né? Se a gente teve aí muitas, muitas pedras aí no caminho para a gente poder fazer nossa live, então já agradeço aí pela sua paciência nesse tempo todo para a gente poder conversar sobre previdência privada, que é um tema que eu gosto bastante de falar, principalmente na época de declaração de imposto de renda, e a gente acaba esquecendo de falar dela durante o ano, durante o exercício que a gente tem que falar, e lembra só na época da declaração. Então, acho que é uma oportunidade super legal que a gente tem para falar agora. E você, especialista em investimento e previdência, pode nos ajudar muito com as informações que a gente vai trazer aqui hoje. Pessoal, boa tarde para todo mundo que está entrando. Já vão preparando as perguntas de vocês. E antes da gente começar, vou deixar a Regi se apresentar, falar sobre ela, sobre a empresa, sobre os investimentos. Isso aí, bom, Paula, então, primeiro eu quero dizer que eu estou mesmo bastante feliz de estar aqui com você. Previdência também é um tema pelo qual eu sou apaixonada, acho que das classes de investimentos aí é uma das que eu tenho, assim, mais carinho até, justamente por olhar para o longo prazo e eu gostar dessa questão de construir patrimônio, então é um veículo que eu gosto bastante. E a época do ano não podia ser melhor, né? Para a gente falar de previdência e planejamento tributário, porque a gente vai falar daqui a pouquinho que tem muito a ver com a renda que a pessoa recebeu o ano todo e que pode, assim, conseguir aí um benefício fiscal aí mais para frente, né? Bom, meu Com nome é certeza. Regilane Spécia de Arruda, eu sou assessora de investimentos, tenho um escritório ali na Assal Investimentos, que é o nosso escritório credenciado a XP aqui em Curitiba, e eu ajudo aí as pessoas, o nosso trabalho é ajudar as pessoas a investirem melhor, entender o seu perfil de investidor, seus planos e como investir com esse mercado aí que tem muita coisa, é apaixonante, mas para quem está de fora e não entende tanto, pode ser um tanto assustador, né? Eu ia falar exatamente isso. Parece assustador mesmo falar de investimento. E antes da gente começar, eu acho que a gente está num momento muito bacana e eu gosto muito. Eu acho que a XP acabou trazendo isso para o brasileiro, assim, Sim. mostrando para o brasileiro que ele pode investir, né? A gente tem até o Jorge, que você conhece também, a gente sempre fala, né? A gente tem a cultura de colocar o dinheiro na poupança, no colchão, e tem medo de investir porque a gente não tem essa cultura e não aprende isso na escola. Até acho que deveria ter uma disciplina dessa aí na escola para a gente já aprender a poupar ou acumular patrimônio, como você mesma fala, né? Então, eu gosto, assim, do que a XP trouxe, fazendo com que nós aqui, pessoas normais, olhassem o investimento de uma forma mais fácil, né? Porque a gente tinha medo, o banco vai investir nosso dinheiro, a gente não sabia onde, então a gente acaba ficando um pouquinho mais próximo dos rendimentos, né? Só que também dá um certo medinho aí, porque É muita opção, né? Tem muita coisa por aí. E realmente, assim, eu Exato. acho que a XP trouxe um movimento muito importante para o Brasil. Nós somos um país, assim, com uma estabilidade de moeda de pouco mais de 25 anos. Então, se você for pensar, é um bebê, assim, que estava ali, assim, do plano real para cá. A gente tem pouco tempo, se for pensar. É um país que está sempre com a inflação assombrando, e a poupança é o investimento que os nossos pais aprenderam e aí, de repente, com uma estabilidade de moeda, esse monte de coisa aí
eu tenho o maior orgulho de dizer que a XP começou esse movimento de mostrar esse mundo para as pessoas. Realmente é bastante desafiador aí para quem está começando. Mas a gente está aqui para isso, para ajudar. Para ajudar, isso mesmo. Então, eu até coloquei aqui, gente, o pessoal que está entrando, eu coloquei aqui embaixo no comentário fixo o Instagram da Regi. Então, ela também fica à disposição lá. Tem até depois eu vou falar de um quadrinho que você colocou, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. A gente está aqui hoje para falar sobre previdência. Previdência é um termo que a gente está acostumado, porque vem na nossa folha de pagamento lá todo mês um desconto do INSS. E ela já é uma contribuição compensatória, uma contribuição obrigatória, né? Na verdade. Então, o contribuinte ele não tem opção de fazer ou não fazer o pagamento para o INSS. E, querendo ou não, a gente tem nossos benefícios, né? Então, nossa aposentadoria ali, não importa se vai ser muito ou pouco, a gente tem esse benefício, afastamentos. Então, é importante também ter essa contribuição previdenciária ali do INSS mensalmente, além do que ela é obrigatória, tanto pela Constituição Federal, quanto pela Lei da Previdência, que é 8.213. A gente não tem essa opção de, chefe, não desconto o INSS, eu quero só a previdência privada. Como a gente não tem a cultura de poupar, então o constituinte falou, alguém vai poupar por você aí e vai ser a previdência e outros meios aí de poupança, quando a gente fala principalmente de funcionário, né? Mas a gente está aqui para falar de previdência privada, que são alguns produtos que a gente tem aí que fazem parte do conjunto de investimentos que a gente tem. Então, a Regi falou que ela tem bastante carinho pela Previdência, porque eu acho até que ela é mais conhecida quando a gente fala de investimentos e de aumento de patrimônio. A gente muitas vezes pensa, Regi, na Previdência como, não, mas é só para minha velhice. E a gente muitas vezes não considera a Previdência como um aumento de patrimônio, um acúmulo de dinheiro. A gente só considera ela como um salário que vai surgir lá na frente quando a gente estiver ali na velhice. A gente já tem costume também de não pensar na velhice. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar. Mas eu quero assim, o que eu quero que você comece falando é sobre os tipos de previdência que a gente tem hoje. Eu tive algumas perguntas no meu Instagram que eu abri uma caixinha, depois eu vou trazer todas elas que a gente não responder durante a nossa live, para a gente explicar, deixar um pouquinho mais claro esses dois ou mais produtos que a gente tem de previdência, e daí a gente vai falando de que forma que ela pode aparecer como um planejamento tributário também. Perfeito. Então, assim, primeiro, vamos voltar um pouco na história, né? E você falou muito bem colocado, o INSS é uma poupança obrigatória, porque justamente foi nisso que o governo pensou. As pessoas não pensam no futuro e o futuro chega e o governo precisa de alguma forma financiar como manter essas pessoas, né? E é o INSS que é usado para isso. Mas falando em previdência privada, a gente pode dividir o evento Previdência Privada até 2018 e de 2018 para cá. Muita coisa mudou. Em 2018 teve mudança de legislação de previdência. E isso fez com que esse veículo aí de investimentos ficasse muito mais atrativo. Então tem muitas pessoas que ainda têm uma ideia de previdência privada como um investimento que não rende, como algo assim que é uma furada, que eu invisto num PGBL e as pessoas não entendem muito bem essa diferença. E lá no passado, muita gente fez investimento sem estar sabendo direito o que estava fazendo, e aí acabou tendo surpresas. Então, acaba tendo um estigma assim, na Previdência, que ela é tida como um mau investimento. Tinha taxa de carregamento, que se você fosse aportar assim, uma mensalidade, vamos supor, de R$1.000 por mês em Previdência, tinha alguns veículos aí, alguns bancos, que você tinha uma taxa de carregamento de 5% já na entrada. O que é isso? A instituição já tirava 5% do teu recurso. Então, se você tinha 1.000, você só estava investindo 950. Caramba. Porque você já deixava um pouco ali de lado, né? Então, assim... Bastante. Então isso fazia com que Previdência fosse um investimento ruim. Com a mudança, hoje nós temos fundos
ultra sofisticados. A gente pode ter hoje, inclusive, previdência que investe 100% em ações. Para determinados tipos de investidores, são investidores qualificados, que são investidores que já têm R$ 1 milhão no mercado financeiro e atestam um termo para isso. Esse tipo de investidor já pode investir 100% em fundos de ações em previdência. Isso é uma evolução. A XP acabou de lançar um fundo chamado SuperPrev, inclusive, que é um fundo super sofisticado, que dentro dele tem outros fundos de investimentos, uma parte em renda fixa, multimercado, fundos de ações, tem investimentos internacionais até, inclusive. Então, para você ter uma ideia de como evoluiu esse produto. É fantástico hoje o que você pode fazer com um fundo de previdência. E aí eu quero puxar mais uma vez a sardinha para a XP, porque foi a XP que começou esse processo de zerar taxas de carregamento, de distribuir fundos de investimentos em previdência com taxas de administração mais justas. E aí esse processo se espalhou também por todos os demais participantes do mercado. E de 2018 para cá, então, um pouco mais de 2 anos e meio, um pouquinho mais, é que a Previdência começou a ficar bem mais efetiva para você ter investimentos. E deixa eu até falar, Regi, esses dias eu estava vendo um plano de previdência e eu também não sabia, até você falando agora eu lembrei. A previdência, muitas vezes a gente acha que, é o que você falou, não rende, que não rende nada, por isso não seria um investimento. E além disso, que a gente tem que aplicar em uma forma só. Eu quero, sei lá, vou começar a falar do PGBL aqui, mas em renda fixa, mas eu posso fazer um PGBL em renda fixa, renda variável, parte de cada um também, né? Você pode ter uma carteira, um portfólio de investimentos em fundos de previdência, em várias classes. Exatamente como a gente faz com as carteiras de investimentos. Então, assim, você me perguntou quais eram, né, os tipos de planos, de repente. A gente tem 2 tipos de previdência. Existem os planos PGBL e os VGBL. A diferença essencial entre um e outro é que um tem um benefício fiscal e a forma de tributação por conta desse benefício, né? Essa é o essencial. Assim, o PGBL, ele permite que você consiga reduzir a sua base de renda anual tributável para pagar menos imposto agora, só que você difere esse imposto e você paga lá na frente. Mas você consegue hoje aumentar a sua restituição ou pagar menos imposto por meio do benefício. Então, se você tem que conhecer a sua renda bruta anual e até 12% dessa renda você consegue investir num PGBL e abater da sua base tributável do imposto de renda. Exato. E até é legal você falar disso porque usamos a Previdência muitas vezes para fazer planejamento tributário. Eu faço declarações, assim, na época de declaração, e eu já tenho gente perguntando, olha, Paola, veja quanto que fica, quanto que eu vou ter de restituição no que vem, se eu aportar tanto de PGBL agora. Então, a gente usa o PGBL como um mecanismo de planejamento tributário para pessoas físicas. A gente pensa que pessoa física não tem planejamento? Tem também. Por isso que eu falo, temos que pensar na declaração durante o exercício, porque no ano que vem já vai ser tarde, né? Que eu tenho que pensar para o próximo ano. Então, falando assim, em época que a gente está fazendo essa live, eu falei que não tem época mais propícia, porque às vezes os investidores, eles ficam na cabeça que eles têm até o dia 30 de dezembro para tomar essa decisão, né? Do quanto aportar. Não é assim. Os fundos de previdência, eles têm um prazo para poder fechar quem aportou, quem não aportou, e enfim, fazer o informativo anual e tal. Então, pelo menos é bom que as pessoas se programem nessas 2 primeiras semanas de dezembro, para não correr o risco de querer assim aportar em um fundo e de repente ele não está aceitando mais para esse ano. Então, pelo menos até no mais tardar 20 de dezembro para não correr esse risco. Senão, às vezes, você vai ter que deixar só para o ano que vem. Aí você não pode usar mais esse benefício, Olha que informação. Não é até 31, não. Não.
Mega importante, porque realmente a gente pensa que até dia 31, e na primeira vez que a gente conversou também achava que era. E a gente tem até, por conta dos investimentos, né? Dos fundos aceitarem ou não, É, bacana. Então a gente tem que mas é que pensar em tem, até isso tem meados uma de questão, dezembro. isso, porque tem a questão administrativa dos fundos, que eles Sim. precisam gerar essas coisas, essas informações todas, então é bom. Agora já estamos aí na última semana de número. Quem quiser já te procura, né? Teus clientes já te Amanda. procuram, já faz esse cálculo e já apoia para já resolver. É É, importante legal. isso. Eu até, E já que a gente falou aqui do PGBL, bom, eu acho que a gente pode pensar, Regi, explicar um pouquinho sobre o plano. Você falou que ele tem o benefício fiscal de 12%. isso. E legal, mais uma outra coisa com relação a essa dedução dos 12%, a gente tem a obrigação de fazer a contribuição para o INSS, né? É assim, muitas pessoas acham que porque está contribuindo na previdência privada, não precisa ser contribuinte do INSS. Isso é um erro, porque vai chegar lá na frente, essa conta vai chegar e não vai bater. Então, o que precisa? Tem algumas condições aí. Então, eu acho que vamos entrar bem um pouco mais técnico nisso do PGBL, que eu acho Legal. que é importante. Então, o PGBL é uma sigla que não quer dizer muita coisa, mas é Plano Gerador de Benefício Livre. É, só para as pessoas saberem. Mas como é que acontece? Então, você pode abater até 12% da sua renda bruta tributável anual, e ele vai reduzir a sua base para calcular o imposto de renda, só que isso só funciona em determinadas condições. Então, primeiro, você tem que ser contribuinte do INSS ou algum outro regime público de previdência, né? Pode ser o regime dos servidores públicos, dos militares, enfim, mas você tem que Legal. ser contribuinte do regime oficial. Tá. Segunda questão, serve para pessoas que declaram imposto de renda pelo formulário completo. Por quê? Quem usa o desconto do simplificado não vai entrar nessa base de cálculo. Então, quem usa o formulário simplificado também não é recomendado fazer um PGBL, você não vai ter esse benefício. E vai pagar aí, mais então, lá na frente, e né? vai pagar mais lá na frente. E aí, o diferimento, ele funciona assim. Você faz o aporte hoje e deixa de pagar o imposto de renda que você pagaria sobre o valor que você aportou. E aí, lá na frente, quando você for resgatar desse fundo, você vai pagar de renda sobre o que você aportou e sobre o que rendeu. Por quê? O governo te dá um benefício de jogar para frente esse imposto. E aí é muito importante um outro fator, que é escolher a maneira que vai ser tributado esse plano. E aí a gente tem duas maneiras. Tem a alíquota progressiva e a alíquota regressiva. Se você opta... Não podia ser fácil. Não, não é fácil. E é assim, se a pessoa opta em fazer um planejamento tributário, pensando assim, eu quero pagar o mínimo de imposto quando eu for usar esse recurso. Essa pessoa tem que estar pensando num horizonte, pelo menos, de 8 anos, mas o ideal é 10 anos. Por quê? Um plano PGL, ele começa, quando você escolhe a alíquota regressiva, essa alíquota de imposto de renda vai começar muito alta, 35%, sobre o que você aportou e sobre o que rendeu. Então, não faz sentido se você não tem esse horizonte de pelo menos 10 anos aí de investimento. E ela começa em 35% e a cada 2 anos vai reduzindo 5%. Quando chega em 10 anos, você vai pagar imposto de renda sim, mas 10%. Então, olha onde está assim, a questão de eficiência tributária aí. Hoje, você poderia pagar 27,5%. Você vai pegar esse dinheiro, vai guardar para sua aposentadoria, ele vai render e daqui a 10 anos você vai pagar 10% de imposto. Você tem um ganho aí, muito grande, Exato. fora o que rendeu. Então, esse é o planejamento, assim. E o que acontece que dá muito errado é que as pessoas
acabam usando o dinheiro antes dos 10 anos. E aí é claro que elas são penalizadas. Vão pagar mais imposto e vão ficar tristes e achar que o PGBL é um mau produto. É E não é. ruim. Exatamente. E até, já que você falou da incidência tributária, para quem não sabe, né, as diferenças da tabela progressiva e regressiva. A tabela progressiva é aquela do salário, que começa na faixa de isento, 7,5, 15, 22,5 e 27,5. Então, ela tem base de valor, não importa o período, né? Então, ela sempre vai ter a base de cálculo a sua renda. Quer dizer, né, ela vai. Todas as bases são a renda, né? Mas ela vai incidir sobre o valor que você está recebendo, independente do tempo ali Ela vai de compensar uma permanência. renda com a outra, né? Exato. Quando a gente fala da tabela regressiva, a gente ela começa com 35% super alta, que são nos 2 primeiros anos de investimento, e por isso que quanto mais tempo você tiver o dinheiro investido, mais barato vai ser o imposto que você vai pagar. Então, quando a gente fala de planejamento, também é bem importante não pensar só no PGBL ou VGBL, mas também na tabela de incidência, que a tabela de incidência, Reja aí, eu não sei se eu estou falando certo, serve tanto para VGBL quanto para PGBL, né? As duas tabelas. Serve, serve. A diferença é que o VGBL só vai incidir sobre o rendimento, não incide sobre o principal que você aportou, porque você não tem o benefício fiscal ali. Então, se incidisse, você ia estar pagando imposto 2 vezes, né? Sobre um determinado valor. Mas no VGBL, essa é a diferença, é só sobre o que render. E Legal. uma coisa importante, se a pessoa pode achar que, de repente, eu prefiro fazer a tabela progressiva, porque eu acho que eu não vou ficar com o dinheiro 10 anos. Aí, nesse caso, pode fazer sentido a progressiva. Só que saiba que você vai resgatar, já vai ser recolhido 15% de imposto de renda na fonte, mas no ajuste anual, quando você for fazer a declaração de imposto de renda, vai entrar no somatório de todas as rendas e se entrar na alíquota de 27,5%, você vai pagar a diferença. Então, isso é bem importante na hora de escolher o plano. Exatamente. E até também a tabela regressiva, ela é exclusiva na fonte, né? A gente não restituiria, né, o imposto se fosse o caso. E a tabela progressiva, ela ajusta na declaração. Acontece que aí eu tenho que somar com outras rendas, a própria aposentadoria do governo, se eu tiver, outras fontes de rendas que eu tenha, e aí vai somando, vai ter lá os 27,5 ou, de repente, outra alíquota, né, dependendo do período que a gente estiver falando. Então, pode ser que seja bem caro mesmo. Tem que fazer um planejamento bem desenhadinho, bem estruturado, para ter, de fato, uma economia tributária, né? Que é o que a gente quer no fim das contas, economizar tributo, pagar menos. É isso aí. E esse momento da escolha, como é que vai ser esse fundo, como é que vai ser a tributação, todas essas coisas são importantes antes de contratar. E por isso é bom ter uma pessoa que te oriente bem certinho sobre tudo isso para você fazer essa contratação da maneira mais assertiva. Eu tive um cliente há 1 ou 2 anos atrás, do escritório, inclusive, e ele tinha um plano de previdência, e aí ele queria saber quanto que ele ia pagar de imposto. Eu falei, bom, preciso saber que plano que você tem primeiro. Eu tenho um PGBL. Falei, bom, vai tributar sobre o valor total. E ele ia resgatar tudo de uma vez só, não era assim como se fosse uma aposentadoria, ele ia pegar tudo. Falei, bom, vai ser sobre tudo. Agora, qual tabela que você pediu? Ele nem sabia, ele falou, não, eu fiz com banco, ninguém me falou nada, eu assinei só o que me deram. Então, muitos contribuintes, muitos, não sabem qual que é a tabela do seu plano de previdência. Exatamente. Isso é muito normal. É muito normal. As pessoas não sabem. Vão se assustar lá na hora do imposto de renda chegar e ter um super desconto ou um super pagamento na hora de fazer a declaração do IR, né? E é lamentável porque é bem na hora que vai precisar do dinheiro. Só um pouquinho. Travei aqui. Voltei. Tá, eu tô te ouvindo, mas tá travado para mim. Agora voltou. Acho que agora voltou. Tá meio oscilando a internet.
Tá travada. Gente, me falem para vocês aí como que tá, se vocês estão me ouvindo, pelo menos. E se vocês estão ouvindo a Regi, acho que ela voltou, acho que voltou agora. Não, eu não tô te ouvindo, eu tô te vendo, vejo você, faço leitura labial, mas eu não tô ouvindo você. Tá, acho que você vai ter que sair. Eu não tô ouvindo, não sei se o pessoal tá escutando. Tá bom. Legal. Gente, então a gente está falando de previdência. A Regi já vai entrar. Então, para mim, ela ficou sem som também. Vamos ver agora que ela vai entrar de volta. Coisas, coisas do ao vivo, né? Da internet. Vamos ver se vai dar certo agora. Tomara que dê, que ainda tem bastante coisa para falar. Ai, voltei. Voltei. Acho que agora vai. Voltou. Vai. Tô te ouvindo, tá um pouquinho Deu? travado para mim, mas eu tô te escutando. Tá bom, deu. Acho que agora deu certo. Acho que agora resolveu. Legal, Regi. Acho que a gente pode falar um pouquinho do VGBL, então, só para deixar claro como que funciona o VGBL. Tá. O VGBL, então, ele é indicado para quem não está naquelas condições que o PGBL fornece. Então, assim, se a pessoa quer investir mais do que 12% da renda bruta tributável, vai no VGBL. Não usa o benefício fiscal no formulário completo, não quer usar, faz o VGBL. E quer usar aí como um veículo aí para investimentos, vai no VGBL que é melhor porque você vai pagar menos imposto. O PGBL ele só faz sentido se você for usar o benefício fiscal. Se não for, não tem porquê. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Regi, porque assim, normalmente, quem faz declaração de imposto de renda no formato completo faz sempre nesse modelo, né? Dificilmente a renda tem uma variação tão grande, mas vamos considerar que a pessoa já vinha declarando sempre o modelo completo do ano de 2020, pandemia, tudo aconteceu nesse ano. E o ano que vem, de repente, a declaração simplificada fique mais vantajosa. E a pessoa já tem um PGBL. Minha pergunta é, claro que no ano que vem não daria. Existe uma possibilidade de mudar o plano já constituído de um PGBL para um VGBL durante o ano? Não transfere, porque são questões, ele tem um tratamento tributário diferente, então não pode misturar. Mas existe a possibilidade de deixar o PGBL quietinho lá e não aportar nele. Você não precisa necessariamente investir, então deixa bacana. Quietinho lá, não deposita nada, e quando o benefício voltar a ser vantajoso, aí pode voltar a ativar, mas se não, deixa lá rendendo. Ah, legal, ótimo. Nossa, é verdade, dá para a pessoa aportar ali se ela precisar, ou se ela vê que vai ser vantagem no outro ano, bacana. Até me fizeram uma pergunta no Instagram, eu vou fazer para você aqui. Quem faz declaração completa do imposto de renda pode optar pelo VGBL? Pode. Você já investiu, por exemplo, você pode não investir num PGBL. Não sei, por algum sentido, esse benefício não te faça, não faz sentido para a pessoa. Ela vai para o VGBL. Já investiu 12% da renda bruta tributável e tem mais dinheiro que quer aportar em previdência, então tenha um PGBL e um VGBL. Eu ia perguntar isso, se daria para ter os dois também. Porque muitas vezes... Dá sim. Muitas vezes eu quero investir um valor maior do que os 12% da minha base, e aí não vai ser vantagem fazer PGBL, porque senão eu vou ter que pagar mais lá na frente. Então eu posso fazer uma parte... PGBL, vou ter que ir controlando ali durante o ano os aportes e outra parte VGBL. Isso mesmo. Você pode ter os dois e você pode ter uma carteira de investimento. Você pode ter fundo de previdência em renda firme, mercado, ou um fundo só como esse super sofisticado aí que a XP acabou
Tá dando uma travadinha aqui ainda. 18 horas é um horário que trava aqui a internet, Regi. Eu não tô te ouvindo. Agora eu acho que voltou. Oi, Paula, tô aqui. Oi. Não Tá. sei o que está acontecendo aqui. Mas eu acho que é o horário, às 18 horas. Acredito que o Ai, Instagram fica meio sim, carregado. pode ser, pode ser. Pode ser isso. Mas Mas legal, vamos lá. estou ouvindo e acho que deu para entender, né? A gente pode ter diversas carteiras dentro dos nossos dois Pode. planos e a gente vai identificando ali o que é mais vantajoso ou contratamos uma assessoria para fazer isso também, que vale muito a pena. Não, assim, na verdade, assim, você precisa de uma instituição financeira para ter um plano de previdência, né? São as instituições financeiras que distribuem. E aí, assim, você tem uma conta no banco, você pode ter uma conta em corretora e na corretora nós temos ali fundos de previdência para todos os perfis de investidor. Nós temos fundos para o arrojar moderado e a gente ajuda as pessoas a escolherem aí o que é o melhor plano, orientar, inclusive nessa questão da tributação. Às vezes o cliente, a gente vai ali, faz uma chamada junto com o contador do cliente para entender a posição dele, o que é melhor ou não. Então a gente sempre tem esse trabalho agregado junto. Então, assim, por meio de uma instituição financeira e por meio da XP, você tem acesso a muitos fundos. São mais de 100 fundos de previdência, só em previdência, pela XP. A gente distribui ali, são 5 seguradoras, e então você tem ali uma boa opção de escolha. Legal. E até eu ia te perguntar sobre essa forma de fazer o investimento. Então, de que forma que a pessoa pode buscar seu primeiro plano de previdência? Ela pode ir ou no banco, que ela conheça, que ela queira fazer o investimento, ou nas instituições de aplicação, né? Tipo uma XP, por exemplo. Pode fazer em qualquer instituição financeira, certo? Não sei se a rede me ouviu aqui, porque agora travou para mim de novo. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Me digam. E se vocês estão ouvindo a rede, porque para mim ela travou. Agora eu acho que está voltando. Não sei se é a minha internet também. Acho que a rede travou. Legal. Obrigada. Vocês estão me ouvindo, é isso? Esse sim é que vocês estão me ouvindo, né? Então tá bom. Ela tá entrando só um pouquinho. Ah, beleza, gente. Ela caiu, tá entrando de volta aqui pra gente já continuar. A internet tá complicada. Vamos ver. Tomara que dê certo. Mas acho que ela... Legal, Jace. Acho que ela vai entrar de volta. Tô esperando aqui. E... sei lá o que aconteceu no Instagram hoje. Voltou. Eu acho que é a minha internet, Paola. Tá. Não sei. Tá. Pode ser, né? Essa internet acontece essas Deixa a gente questões. na mão às vezes. É verdade. Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar. Então, perguntei para você sobre a forma de começar com investimento, né? Se a gente pode procurar qualquer instituição financeira, qualquer banco que a pessoa tenha conta ou as outras instituições que têm de investimento, certo? Posso te falar? Procure a XP. Não é por puxar a sardinha, não. Mas é porque em termos de opções e atender a todos os perfis de investidor, você vai ter ali uma carteira, um universo assim completo. Então você tem assim, por exemplo, a XP acabou de lançar também o primeiro fundo
de investimentos em renda fixa com taxa zero de administração. Ah, que E legal. taxa de administração é uma coisa assim que se for para investir em renda fixa, que é um fundo passivo, que não dá muito trabalho para o gestor, não tem por que você pagar uma taxa muito alta. Então, qualquer pequeno ajuste nessas taxas ou nas unidades que você consiga, você tem um ganho muito grande no futuro. Tem estudos que mostram que apenas 1% ao longo de 10, 15, 20 anos, você chega a ter, assim, conforme o volume de dinheiro, você tem um apartamento, assim, de diferença de rentabilidade. É muita coisa. Caramba! Então, Nossa! assim, às vezes as pessoas olham assim, ah, mas é 1% de diferença, 0,5%. A gente está falando de juros compostos. E E é longo juro prazo. sobre juro e o longo prazo. Então, o tempo, ele age de uma maneira, assim, exponencial. Então, procure olhar essa questão de rentabilidade, de taxa de administração. O risco de se investir em previdência é o mesmo risco do mercado, é o mesmo risco de estar num fundo de investimentos e essa questão de qual seguradora você escolhe, então isso é muito importante também. Legal. Regi, você está me ouvindo? Que agora você travou para mim aqui. Tá, voltou. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu já ouvi falar isso há algum tempo atrás, não sei se aplica atualmente. Antigamente a gente não tinha essas formas que a gente tem de investir hoje. E muitas pessoas também tinham medo de investir, fazer uma previdência por medo do banco quebrar e a pessoa perder sua previdência. Se acontecer isso, o banco tem que mandar para uma outra instituição financeira, previdência privada? A previdência você tem dois riscos ali. Você tem o fundo, onde esse recurso está investido, e aqueles papéis que o fundo investe. É um risco altamente diluído, porque assim, um gestor de fundos de investimentos, ele não vai ter um papel ali, ele vai ter vários. Então, às vezes, pode dar algum problema em algum papel daquele investimento e você nem sente na rentabilidade do fundo, tamanha a diversificação dele. E tem o risco, assim, de solvência mesmo da seguradora, especialmente quando a pessoa contrata renda. Isso é um tema que eu quero falar também daqui a pouquinho, que é bem importante as pessoas saberem. Os riscos, mas existe isso, uma instituição financeira entra falência, esses recursos seguradora, isso é bem importante dizer, fica tudo separado. E se acontecer alguma outra instituição Regi, pode eu ir acho lá e que para mim assumir cortou. esses recursos, Você sim. falou que quando uma instituição entra em falência, aí cortou pro finalzinho, então eu não sei o que aconteceu aí no meio. Pode acontecer, certo. Então, assim, os patrimônios, eles não se misturam. Você tem uma seguradora e você tem a gestão desses recursos. São CNPJs distintos. Então, caso venha acontecer alguma coisa com a seguradora, uma outra pode ir lá e assumir, sim. E agora, um fator bem importante. Quando as pessoas contratam previdência, sempre vem uma perguntinha ali, né? Idade de aposentadoria. Aí você coloca lá 60 anos, 70, 80, 90, enfim, cada um sabe a sua idade. E no momento em que você opta por receber uma renda mensal do seu plano de previdência, você está dizendo para a seguradora assim, seguradora, você controla e paga um dinheiro mensalmente. Essa decisão implica em você abrir mão daquele dinheiro que você passa a ser da seguradora. Então, é bom tomar essa decisão bem consciente. E o que a gente orienta? A gente usa a Previdência como um veículo de acúmulo de patrimônio e na hora de começar a receber o benefício, não transformar em renda, mas ir fazendo resgates por conta própria. Porque senão você falece, aquele dinheiro pode não passar para seus herdeiros conforme a renda que você contratou. Pode contratar uma renda mensal vitalícia. Se você falecer,
você não transmite para herdeiros, entendeu? Nossa, entendi. Nossa, que importante isso, eu não sabia. Porque eu estava É. olhando essa previdência e tinha lá para colocar um beneficiário. E eu sempre Mas eu tô pensei, dizendo. eu sempre pensei em previdência nesse sentido de transformar ela em renda e não de fazer o resgate. Super importante isso. Super importante, porque pense em dinheiro que você está acumulando e que você vai usar depois, mas não transforme em renda. Renda, sim, que a seguradora fique responsável por te pagar. Entendi. É esse Nossa, a perfeito. questão. É. Legal. Eu vi uma pergunta ali se o Tesouro Direto IPCA+ é uma boa alternativa para a previdência privada. Ele é uma alternativa para você cuidar da sua própria previdência, mas ele não te dá alguns benefícios que a previdência tá. Um é esse, você coloca ali um beneficiário, você transmite, se você falecer hoje, o teu beneficiário vai receber esse recurso livre de inventário. Você não precisa pagar um advogado para liberar esse dinheiro. Você transmite diretamente assim, é uma maneira muito rápida. O Tesouro IPCA, ele é um bem, é tratado como um bem. Ele vai para inventário e os teus beneficiários só vão receber isso quando conseguirem desenrolar todo esse trâmite de inventário aí. Então, ele não tem esses benefícios, sabe? Legal. São duas coisas bem distintas. Ele pode até ser bom para você acumular o valor, mas você não tem esse benefício de transmissão de herança. E aí a gente entra num planejamento sucessório. Porque quando você tem recurso em previdência e você falece em fundo de previdência, o beneficiário que você indicou vai receber todo aquele dinheiro em até 30, 40 dias, que seja, mas de uma maneira muito rápida, Mais que é uma rápida. questão de entregar o atestado de óbito para a seguradora e a seguradora vai proceder toda essa transição aí sem passar por inventário nenhum. É importante. Nossa, Tem um outro benefício que falam Pode falar. eu ia falar quantas particularidades, tem um monte de coisa que eu não sabia também na Previdência, muito legal. Muito E importante. tem uma outra questão que é o ITCMD, né? Que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, quando alguém Quando há transmissão de herança. desses fundos de não terem. Só que, assim, como é um imposto estadual, cada estado faz a sua legislação e o nosso estado, ele cobra. Cobra lá os 4% da transferência. Isso. Legal. Uhum. Bacana, Maurício. Obrigada pela pergunta. E o Reginaldo falou que tema muito relevante. Muito, Reginaldo. A gente vai... Eu até tô triste aqui porque a gente tá com 15 minutos hoje. Pois é. E é o que eu falei, eu sou apaixonada por isso, porque são realmente muitos detalhes, que na hora de você sentar com um cliente e conversar a respeito disso, você precisa entender mesmo para orientar da melhor forma. E aí a gente até se assusta, né? Porque eu pensei tantas coisas ali, eu vi agora, eu falei, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia disso. Muito, muito bacana, assim, a parte tributária, beleza, mas aí as outras particularidades a gente acaba descobrindo na hora que a gente vai conhecer um pouquinho mais. Isso é bem importante. E tem uma coisa bem legal em Previdência também, que, por exemplo, o Tesouro IPCA não tem. É a portabilidade. Quando você investe em fundos de Previdência, e vamos supor que você investiu numa renda fixa. Você investiu lá em 2016, que a renda fixa, a taxa Selic estava 14% ao ano. Uhum. Ótimo. Quem não quer ganhar 14% ao ano sem correr risco, né? Acontece que hoje essa mesma taxa que já esteve 14% ao ano é 2% ao ano. Como é que você vai acumular recurso, acumular patrimônio com 2% ao ano? É muito pouco. A gente está numa realidade de juros negativos no Brasil. E aí você consegue migrar de fundo de previdência sem precisar sacar, sem precisar pagar imposto de renda, sem pagar nada. Então você consegue transferir de um fundo para o outro e até mudar de instituição financeira sem imposto, sem nada. Então esse benefício ele é fundamental, porque você consegue acompanhar as mudanças econômicas sem pagar nada. Que legal! Eu ia perguntar isso, dá pra gente mudar por conta
da taxa de renda fixa ou variável exatamente por conta disso. Realmente, a gente tinha lá uma taxa fixa nessa Selic maravilhosa, ou não, né? Depende do lado que a gente está também. E Se agora é for olhar do lado 2%. da economia real, não era uma boa, né? Aí Exatamente. tem outra pergunta ali, se existe o come cotas em fundos de previdência. Não existe. É um outro fator muito legal, porque como não tem o come cotas, para quem não sabe, o come cotas é o seguinte: todo dia 31 de maio e 30 de novembro, que inclusive é segunda-feira, o governo passa nos fundos de investimentos e antecipa imposto. Tá? Antecipa o imposto que esse fundo teria. Ele retira. Depois, na hora que você vai fazer o resgate, é feita essa compensação. Nos fundos de previdência não tem isso. Então, o dinheiro que você continua acumulando ainda continua sendo muito maior. Então, você consegue também acumular um pouco mais, estando em previdência, quando equivalentes, por exemplo, a fundos de investimentos tradicionais, justamente por não ter o come cotas. Legal, bacana. E também é que ele não vai diminuir o patrimônio, né? Deixa eu só voltar um pouquinho. O Reginaldo falou que o tempo é muito curto e o tema interessa bastante. A gente vai tentar conversar mais vezes aqui. É muito conteúdo. É muito. Eu falei para você, 1 hora vai ser pouco. Vai ser, né? Vamos ser objetivo. E o Joaquim falou que o tema tá bem interessante, que a live tá muito esclarecedora. Que tá bom. mesmo, nossa, tá demais, assim. A gente vai ter que fazer mais algumas, gente, com certeza. Eu acho que Só chamar. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Tem uma pergunta aqui, a pergunta que não quer calar, e eu sei que você vai falar, né, que depende, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Existe, antes dela, né, uma perguntinha que é mais rápida. Teve uma pessoa que me perguntou se a gente tem que declarar a previdência privada. Se existe alguma particularidade ou só na declaração. Eu sei que a gente tem que declarar na declaração do imposto de renda, e aí se for o PGBL lá em pagamentos efetuados, se for VGBL em bens e direitos. Perfeito. É Só isso aí. isso, né? Tá, É isso legal. aí. Uhum. O PGBL está lá em bens e direitos, porque é tratado como um fundo de investimentos, e o PGBL você declara o que você pagou para ter o benefício, e lá na frente vai ser uma renda que vai entrar. Exato. Tributada conforme a sua escolha de alíquota. A opção. Legal. Antes da minha última pergunta também, eu acho que é legal a gente falar, existe uns produtos no mercado que não são aplicações, que são seguros, que algumas pessoas que entendem isso como uma previdência. Existe diferença, né? Você sabe, existem alguns planos que eles falam que você vai lá, compra, como ele tem muita cara de previdência privada, mas ele no fim das contas é um seguro, né? Isso. Ele não é previdência privada, esses são os seguros resgatáveis. São duas coisas bem diferentes, tá? Você faz um seguro de vida, quando você está acumulando patrimônio, você tem uma preocupação se a sua falta vai deixar alguém desassistido financeiramente. E existem esses seguros que você pode ter ao mesmo tempo um seguro de vida e resgatar o que você pagou, corrigido por um índice, por IPCA, mais uma taxa, alguma coisa assim. Mas não é previdência, não é o mesmo tratamento de previdência. São duas coisas diferentes. Previdência privada é o que a gente investe lá, que tem o benefício fiscal, tem essa questão toda tributária, tudo. Agora, um seguro não é. Eu até acho que cortou aqui, mas eu peguei o teu finalzinho aí. Até é legal isso ainda, porque o seguro nem é obrigatório colocar na declaração de imposto de renda. Esse seguro contratado. Sim. Já a previdência, você tem que previdência você coloca. E o seguro, você vai receber o seguro caso aconteça alguma coisa com você. E se você sobreviver, nada melhor do que pegar esse dinheiro de volta, né? De volta, isso mesmo. Exatamente. A gente tem 10 minutos ainda para falar, que é bem pouco tempo. Mas a pergunta que não quer calar, então, que eu vou te fazer é: qual que é a melhor previdência privada para se investir? E aí acho que a gente pode até pensar num resumo assim dos formatos que a gente tem, ou se existe, né? Claro que depende da renda de cada um. Sabe qual é a melhor previdência privada para se investir? Aquela que
se adeque ao seu poder de poupança, ao seu perfil de investidor e que te dê a rentabilidade que você espere para alcançar. Agora, para você conseguir isso, só na XP você tem mais de 100 opções. Aí pode me procurar, senta comigo e a gente procure o que mais se adequa ao seu momento. Então, assim, não existe... E previdência é uma coisa que, assim, às vezes a gente recebe muitas pessoas que fizeram uma previdência lá atrás, há 10, 15 anos, e nunca mais mexeram nesses fundos. Investimento é uma coisa dinâmica. A economia muda, o cenário muda, tudo muda. E você tem que mudar seus investimentos também. Investimento é algo que você tem que revisar pelo menos uma vez por ano. Então, você precisa ter aí alguém para te apoiar nisso. Então, eu digo isso. Me procurem que eu ajudo a entender o que é o melhor. Se você quer contratar renda, se não quer, que tipo de renda. Então, a gente, ali naquelas opções, a gente na XP, para ser bem franca, a gente usa a Previdência como um veículo de acumulação patrimonial. Buscando rendimento, são as pessoas que estão aí construindo, né, o seu patrimônio e vamos procurar uma rentabilidade adequada. E aí, lá na frente, quando estiver chegando perto da idade de aposentadoria, aí é uma questão de a pessoa decidir com a seguradora, como é que vai tratar e tudo. Legal. Ó, professor Jorge... Não sei se respondi. Respondeu, nossa, respondeu super. O professor Jorge já mandou aqui, ó, Super Prev. Foi isso, né? Foi lançada ontem. É que esse fundo, ele foi lançado, ele já é a segunda versão. A primeira versão dele em abril foi fantástica. E assim, para você ter uma ideia, o fundo fechou de tanto que as pessoas gostaram dessa previdência aí. E agora acabou de lançar a segunda. Então, mas tem que ter o perfil. Então, assim, por isso que eu digo, procure, porque nada melhor que um assessor de investimentos para entender qual é o seu perfil de investidor e saber se realmente qual é o perfil que serve. Por isso que eu digo, tem para ali para todo mundo. Tem para todos os gostos. E a Manu mandou aqui, ó, eu quero. Manu, já sabe o que tem que fazer. Eu quero uma tá fixado. Tá fixado aí no comentário. Exatamente. Olha aí no comentário que tá aí o Instagram da região. Eu até falei que ia comentar, como a gente tem tempo, eu vou falar. Você fez uma postagem esses dias atrás, nesse mês de novembro, inclusive, sobre como se fosse um cálculozinho ali da diferença do PGBL, né? Então, eu até vou falar dos valores aqui para as pessoas, né, verem a diferença. Uma renda de R$204 mil no ano, com o PGBL, a base de cálculo fica 179.520. Sem o PGBL, vai ficar os 204. E aí, o imposto retido com o PGBL, 49.300 e pouquinho. Sem PGBL, 56 mil reais. Então, tem uma economia aqui de 6.700, pouco mais de 6.700 dentro do ano, só de imposto de renda, né? Então, veja como é super forma de fazer planejamento tributário, pensando aqui no PGBL durante o teu ano, né? Pensando numa declaração de imposto de renda no modelo completo e não no modelo simplificado. E para facilitar, assim, o quanto você aporta em PGBL no ano, tira 27,5%. É o quanto você vai economizar, quanto vai te sobrar. Boa. Então, assim, você tira o 27,5% é a tua economia. E esse dinheiro, você vai ter ele livre e você pode também, se você paga muito imposto, ele pode voltar para você como restituição. Sim, ele ajuda a aumentar a restituição também. Ajuda. Então, pensando assim, quem quer ver o rendimento do ano inteiro, considerando todas as rendas e quanto que vai restituir. Se eu investir... Se eu aportar X mil, quanto que eu vou ter de restituição no ano que vem? Então, a gente tem muitas questões assim também durante o ano. Isso é bem legal e eu acho muito bacana, contribuinte que pensa na sua declaração durante o ano. E é uma coisa que eu sempre falo, eu sou contadora, sou tributarista, adoro imposto de renda de pessoa física, adoro fazer declaração de imposto de renda, inclusive. Mas é uma coisa que eu sempre falo, acho que cada um tem que fazer a sua. Porque é o momento que a gente olha para o nosso patrimônio, a gente olha para a nossa renda, a gente consegue pensar em planejamento para o próximo ano,
pensar em outras formas de diminuir o imposto de renda. Claro que a gente não vai conhecer tudo, mas se tiver um contador, pelo menos para auxiliar. Mas tem gente que deixa o contador fazer tudo, recebe a declaração e guarda na gaveta para o próximo ano. Então, por isso que eu falo que eu, mesmo sendo contador, adoro fazer declaração, acho que cada um tem que fazer a sua e pensar no seu patrimônio ali durante o ano, para o ano que vem você não ter nenhuma surpresa e poder restituir, né? E ter um mínimo de imposto devido durante o ano. Apesar de que pagar imposto é importante, mas também é importante a gente saber economizar e dentro da lei, pagar o menos possível, né? Claro, e nesse caso da Previdência, ainda tem o benefício que lá na frente, lá no futuro, você vai receber esse dinheiro assim, eu sempre brinco que assim, você prefere, na sua velhice, pagar juros ou receber juros? Eu prefiro receber. Eu também. Então, assim, esse planejamento, ele é muito importante para isso, né? E é como a gente fala com os investidores também, a gente é um suporte. É um apoio ali para as pessoas, mas quem é responsável por quanto vai investir, por quanto se vai se colocar nas suas contas sobrando dinheiro para investir ou não, é a própria pessoa que tem que cuidar da vida dela, né? Verdade. Mas eu acho que isso está mudando bastante, assim, porque a gente tem muitas pessoas falando de investimento e a gente tem mudado bastante a questão de investir, a questão de saber guardar dinheiro, cuidar, né, controlar ali sua renda. Eu acho que isso vem mudando com as novas gerações e até a internet facilita muito, porque a gente tem acesso a muita informação. Só tem que saber onde buscar também informação, né? Porque tem muitas pessoas falando muitas coisas, a gente às vezes fica meio perdido. Então, a Regi ali no Instagram dela, procura ela, que ela vai passar a melhor informação sobre rendimento e aplicações e previdência principalmente. Isso aí. Regi, adorei fazer live com você. Nossa, eu aprendi pra caramba mesmo, aprendi muito. Quero fazer muitas lives com você. Já vou te convidar para várias, já fique preparada. E quero te agradecer. A gente tem 2 minutos, então eu vou agradecer a todo mundo que participou, que mandou suas perguntas. E vou deixar você se despedir, dar seu recado final aí para o pessoal. Tá bom. Bom, então eu quero te agradecer também. Estou muito feliz. Pena que deu essas travadinhas aí, mas tudo bem, faz parte. E o recado que eu deixo é assim, planejem-se. O futuro, por mais distante que ele pareça estar, ele chega. E chegar no futuro com planejamento ali feito, com uma sensação de que você tem a tranquilidade, de que você tem um dinheiro ali, nem que seja para seus remedinhos, mas algo que te deixe tranquilo, eu acho que isso não tem preço. E o futuro a gente constrói ele agora. Então, quem está começando, está aí, começando na carreira, começando a ganhar dinheiro, já inclui pensar no futuro lá na frente. Quem não pensou ainda, vamos que dá tempo, tem que correr. Exato. Quanto mais tarde você investe, mais você precisa investir para você ter ali a renda que você espera. Então, esse é o recado. Não percam tempo com isso. O tempo, nesse caso, ele é valioso. Aliás, legal. Em tudo, né? Mas aqui ele faz multiplicar o teu dinheiro muito mais. E é uma multiplicação exponencial. Então, comece já. Show, show. Fantástico o teu recado. O pessoal tá mandando parabéns aqui pela tua didática, realmente foi fantástica a live. Que bom. Os probleminhas de internet acontecem e acho que isso não tira não tira nada assim do que você nos ajudou. A Manu tá mandando obrigada por você compartilhar, a Angelina também, o Anderson, o Reginaldo também falou, então... obrigada, que gente, pela participação. Regi, obrigada de novo. Um super beijo. Eu que agradeço. Beijo para todo mundo, gente. E nos vemos na próxima live. Beijo. Até então. Até mais. Tchau. Tchau, Paola. Tchau. Tchau para todo mundo.